Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para a gente à tarde. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui. Eu sou Alan Santos, estou aqui com minha esposa Poliana e hoje a gente está para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Um assunto que é um pouco polêmico, mas é interessante a gente falar porque a gente vai falar do que está na Bíblia, de acordo com o verso que está na Bíblia. Então, se você tiver outra dúvida também, você pode deixar nos comentários, que aí, assim que eu achar um tempinho, eu com certeza retorno para você. E a gente vai falar sobre... Dízimo. Gostaria de saber se é contra a lei de Deus, é pecado a pessoa não dar o dízimo. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem muitas pessoas que acham que não dizimar é pecado. Mas se você for ver, a Bíblia fala que pecado é tudo aquilo que você fizer contra a lei de Deus. E a lei de Deus são 10 mandamentos. E os 10 mandamentos você tem, incluindo deles, respeitar pai e mãe, guardar o sábado, para os católicos aos domingos e festas. A gente tem não roubar, não adulterar, não matar, não adorar outros deuses. Mas em nenhum ponto dos 10 mandamentos é citado falando alguma coisa sobre o dízimo. O dízimo, a gente tem uma referência nele na história de Jacó. Quando ele saía fugitivo, ele fez um pacto com Deus. Se ele prosperasse onde ele fosse, ele ia dizimar a 10ª parte de tudo aquilo que ele conseguisse. Então foi um pacto entre Jacó e Deus. Então, se você hoje você quer fazer um pacto pessoal com Deus e você de coração quer entregar alguma coisa ou parte daquilo que você está ganhando como algo que você está sendo satisfeito, está querendo devolver a Deus alguma coisa, mas na realidade não se preocupe em relação a se está pecando ou se você está fazendo alguma coisa errada, porque muitos pastores e muitos padres, líderes das igrejas, e eles têm a mania de dizer, pegar um versículo na Bíblia, que diz assim: me roubais em quê? Né? Quando vocês tiram os dízimos e as ofertas. Mas na realidade você tem que entender que isso ali, o texto está numa época diferente, está num período onde as pessoas aliás, as pessoas da igreja viviam diretamente das coisas que se entregavam diretamente à igreja primitiva. E os pastores daquela época, os sacerdotes, eles não tinham salário, o que eles recebiam era realmente essas doações. Mas hoje o sistema está muito complexo, o dinheiro vem de todas as partes da igreja, existem muitos tipos de ofertas, existem pessoas que dizimam de coração. Então, se você não se sente aberto a dizimar, não dizime, porque você tem que ir com o coração. Se seu coração não estiver lá, não adianta. E você não vai estar pecando pecado mortal para morrer também não, entendeu? Mas quando você se sentir abençoado e cair bênçãos do céu sem medidas, e você quiser fazer isso de coração, faça. E se não quiser colocar lá no cofrinho da igreja, seu vizinho que está passando necessidade, um amigo que está passando fome, vá lá e ajude. Dessa forma você vai estar ofertando e dizimando de uma maneira que agrada o coração de Deus, entendeu? Primeiramente a gente tem que tirar aquela tábua que está no nosso olho, para depois de tirar o cisco que está no olho do nosso vizinho, entendeu? Então você pode fazer isso de coração. E também tem um outro texto que eu acho interessante, que fala a respeito só complementando junto com isso, que tem pessoas que confundem. Estou falando a respeito de um versículo que tem em Ezequiel 20, versículo 20, que fala a respeito de um sinal, né? E esse sinal, você pode mesmo ir lá conferir, que é um sinal que vai fazer separação entre você e o seu Deus. Mas eu peço que você vá lá, abra o livro da Bíblia, em Ezequiel 20, 20, e você verifique qual é esse sinal que no final dos tempos Deus vai buscar para você. Vai buscar nos seus salmos. Então, vai lá e não esquece também de dar um like aí, valorizando aqui o que a gente está fazendo nesse momento aqui, que é passando um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus. Até mais, meus amigos. Nossa,